Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de história, né? É um assunto que a gente ia comentar na sala de aula, mas infelizmente não deu tempo, né? É um assunto que em história às vezes até meio esquecido, né? É um movimento que ia acontecer na República Oligárquica, né? Na Primeira República, e em história ele tá meio, assim dizer assim, esquecido, né? A gente vai mais laicar, né? Ele é retornado, né? Dentro do assunto de história. Bem, o nosso assunto aqui é sobre movimentos na República Oligárquica, né? E a gente vai falar do movimento que foi na parte cultural, que é a chamada Semana da Arte Moderna. E há alguns assuntos interessantes, né? Depois a gente vai falar de outros movimentos, né? Que é melhor falar separadamente, porque o tempo é curto, e a gente vai falar de outros movimentos. Nós temos aqui as características da Semana da Arte Moderna. Nós temos aqui uma reação contra as estruturas oligárquicas da época, né? E nós temos aqui um movimento modernista, né? Então vamos aqui entender aqui o contexto, né? Que do período na Semana da Arte Moderna, né? Então a Semana da Arte Moderna aconteceu no ano do centenário da independência do Brasil, né? Após o final da Primeira Guerra Mundial. E nesse contexto nós temos características interessantes, né? Como a imigração, né? A imigração para o Brasil, que vai ser bastante intensa. Nós temos também grupos intelectuais que dominavam a cultura brasileira nesse período, né? Nós temos dois grupos que se destacavam nesse contexto, né? Nós temos o Pau-Brasil, que era um grupo mais ligado à esquerda. Nós temos outro grupo que o chamado Verde e Amarelo, que depois vai ficar conhecido como grupo da ANTA. Esse grupo é interessante porque eles eram mais que nacionalistas, né, e ufanistas. E o integrante que fazia parte desse grupo era o Plínio Salgado, que depois vai criar o movimento integralista, né? Então é bom destacar. Então, nesse contexto, né, a cultura brasileira é muito ligada à cultura europeia, né? Ligada à europeia. As pessoas ricas, né, vamos dizer assim, estudavam na Europa, na França, falavam francês, né? Então era uma cultura muito ligada àquilo que acontecia na Europa, né? A corrente literária desse tempo era o parnasianismo, né? Que é uma corrente que pregava que a arte pela arte, né? Que tinha uma escrita que mais culta, né? Rebuscada, né? E sem apego às questões sociais, né? Essa era a corrente literária que era da época, né? Então outro que eu podemos destacar, não esquecer também é o coronelismo, né, questões políticas da época, né? Então, a Semana da Arte Moderna, ela vai ser criada ela vai trazer críticas às estruturas da época, a estrutura política da época, né, que é contra as estruturas oligárquicas da época, e também a questão da dominação cultural brasileira com relação à cultura europeia, né? Então, esses são os grandes motivos, né? Então, na Semana da Arte Moderna vai se criar um movimento aonde que várias obras vão tentar trazer muito mais questões da cultura popular brasileira do que realmente da questão da cultura europeia, né? Esse é o grande objetivo. Então, vamos aqui, Semana da Arte Moderna, temos aqui, aconteceu que entre os dias 11 e 18 de fevereiro, né, de 1922, no Teatro de São Paulo, né, uma das características, contou com várias exposições, né, recitar de poesia, exposição de pintura, escultura, festivais de músicas e conferências sobre arte, né. Então você vê que era uma exposição que é bastante diversificada, né? Tivemos vários nomes importantes que hoje, dentro da literatura brasileira, são considerados grandes, né, dentro da literatura brasileira, né? Nós temos aqui, por exemplo, escritores, acho que vocês que trabalham com literatura já ouviram falar de vários deles aqui, né? Mário de Andrade, Menotti, né? Ronald de Carvalho, Oswaldo de Andrade, por aí vai, né? Os músicos nós temos que ver Heitor Villa-Lobos, né? Hernani Braga, artistas plásticos, temos Emiliano de Cavalcante, Anita Malfatti, Tarsila Amaral e Vitor Brecht. Então a gente vê que vários nomes hoje da cultura brasileira participaram desse movimento, né? Que aconteceu, né?
Então aqui os objetivos: reagir contra os padrões arcaicos, né? Como eu falei, a questão da estrutura oligárquica do Brasil naquele tempo, né? Era contra a invasão cultural estrangeira que personalizava o Brasil. No caso, né, eles faziam várias críticas ao parnasianismo, criticavam a questão do domínio cultural aqui no Brasil. No caso, se a gente for pegar bem, a gente podia exemplificar: o francês é como se fosse o inglês hoje, né? Hoje todo mundo estuda inglês. Naquele tempo os intelectuais falavam inglês, iam para Paris para escrever suas obras. E o principal objetivo seria o quê? Seria... Então, gente, era reagir contra os padrões arcaicos, né, da época. Esse era um dos objetivos. Eles eram contra a invasão cultural estrangeira, que despersonalizava o Brasil, né? Como a gente já falou na questão do parnasianismo, uma escola francesa, né? E tinha o objetivo que é brasileirar a cultura brasileira, né? Quebrar um pouco dessa hegemonia cultural que existia aqui no Brasil, né? Como eu falei, né, o francês, por exemplo, é como se fosse o inglês hoje, né? O que há hoje um predomínio da cultura, vamos dizer, americana hoje, é como se fosse naquele tempo o francês, né? A questão da França, né? O cara ia estudar na França, aprendi o francês. E nós temos aqui uma característica bastante interessante, que é o chamado modernismo e a antropologia cultural, né? O que seria isso, né? Então, o que acontece? Perante o domínio da cultura francesa dos meios artísticos e intelectuais, né? Então, como a gente já falou, né? Essas viagens, né? Os intelectuais falavam, liam francês. Então, os modernistas, o que eles faziam? Eles contestavam essa cultura transplantada da Europa, né? Eles procuravam uma cultura mais nacional, né? Como se diz aqui, Mário de Andrade, ele dizia o seguinte, né? Que ele fala, não que era a frase dele, né? Mas ele imaginava que a cultura de um povo deveria o quê? Nascer enraizado na terra. Então, em vez de transplantar uma cultura que é de fora, então nós deveríamos o quê? Transplantar, valorizar mais o que é o daqui, né? Aprofundar o que era da cultura brasileira, né? Deixar um pouco de lado aquilo que seria mais de fora. Não que você deixar na totalidade, né? Mas sim aproveitar aquilo que é útil, né? Que viesse do estrangeiro, né? E mesmo assim sem desvalorizar o que é daqui, né? Do que é da terra, vamos dizer assim. Então nós temos aqui crítica ao domínio cultural e político do Brasil pelos estrangeiros, que acontecia naquele tempo. E nós temos aqui o chamado Manifesto Antropofágico, né? O que é esse Manifesto Antropofágico? Que está dizendo que é um documento lançado pelos modernistas que propunha deglutinação. O que é essa decolonização? Era o que? Você, como eu acabei de dizer, aproveitar aquilo que era útil, né, da cultura europeia, para depois ser remodelado, o quê? Como se ele dizia, né, pelas entranhas da cultura nacional. Então era aquela questão, usava até umas frases, né, comer ou ser comido, né, e usava uma frase de Shakespeare, né, que era ser ou não ser, eis a questão, né. Então aqui tem algumas características da Semana da Arte Moderna, também do Manifesto Antropofágico, né. A Semana da Arte Moderna, né, na verdade ela foi bastante vaiada, né, principalmente por grupos mais conservadores, né, que não aceitavam esse movimento, mas querendo ou não foi um movimento que marcou de certa forma, né, uma reação um movimento cultural que marcou de certa forma uma reação à cultura daquela época, né? Então a gente ficaria por aqui, né? Depois eu trazer mais outros movimentos que surgiram durante a chamada República Oligárquica, né? A gente trazer mais outros movimentos. Então, muito obrigado.